Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler 3 textos. O primeiro que você vai ler comigo em Lucas. Hoje eu vou dar descanso para a igreja. Dizem os pregadores e os estudiosos que o pastor que não prega de maneira expositiva tem que pedir perdão para a igreja. Então já me perdoe, mas eu quero fazer uma mensagem um pouco diferente do que é costume nosso. Eu sempre trago mensagens de maneira mais expositiva para a igreja, mas hoje eu gostaria de trazer uma mensagem diferente. Lucas capítulo 4, versículo 18. Diz assim, acompanha comigo a leitura. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Agora, anda um livro à frente e vai para o Evangelho registrado por João, no capítulo 17. João 17, 14 até 18. João 17, de 14 a 18. Amém? Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Agora abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5. Se você tiver dificuldade de encontrar, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 5, só o versículo 1. Todos encontraram? Posso ler? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Feche seus olhos, vamos orar. Por favor. Senhor, estamos diante de mais porções tão generosas dessa palavra. Rogo ao Senhor mais uma vez, como fiz antes aqui, para que o Espírito do Senhor venha sobre a congregação. Temor do Senhor caia sobre essa igreja. Que haja reverência, quebrantamento. Ó Pai, que haja uma total dependência desse povo ao Senhor e à sua palavra. Que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Que o reino das trevas retroceda neste lugar. Que a semente, a boa semente, seja lançada. E que o nosso coração seja uma terra preparada pelo Senhor para receber essa semente. Por isso, Pai, nós rogamos ao Senhor. Ser propício a nós, pecadores. Ser propício a mim, pecador. Envia o Teu Espírito neste lugar. Derrama da Tua graça abundante, urgente. Nós carecemos tanto dela neste lugar. Glorifica o Teu Filho, Senhor. Exalta o nome dEle no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo. E faça de nós semelhantes a Jesus, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Eu li 3 textos, mas eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta
no livro de 2 Reis. É uma história muito conhecida. Todos nós já ouvimos essa história. As crianças conhecem essa história de trás para frente, de frente para trás. Várias mensagens já foram pregadas nesse texto, de diversas formas. Uns falando da soberba de Naamã, outros falando do profeta Eliseu, e tantas interpretações e aplicações que esse texto nos cabe. E claro que todas eles, ou grande parte deles, são aplicações cabíveis ao texto. Mas eu gostaria de trazer uma mensagem nesse texto, talvez diferente um pouco. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. É uma mensagem urgente para nós, a igreja. A minha oração e o desejo do meu coração é que o Senhor desperte você para a sua obra. Nós temos ouvido e visto nos bastidores da igreja. E eu tenho falado para alguns que o sentimento do meu coração é que eu estou vendo pequenos sinais, como se fosse uma palma da mão de um homem em um céu imenso. O céu está todo azul. Não há sinal de chuva, mas nós podemos ver em pequenos sinais a palma da mão de um homem. E a Bíblia vai me lembrar que quando isso aconteceu, o profeta disse: olha, avisa o rei que a chuva virá. E um tempo de sequidão espiritual. Eu tenho visto a igreja, por mais congressos que fazemos, conferências que fazemos, lá fora na Europa, Canadá, Estados Unidos, fala-se que está se havendo um avivamento no Brasil. Eu não estou vendo avivamento. Os pastores sérios no Brasil não estão percebendo nenhum tipo de avivamento. Nós continuamos vendo uma geração seca, cristãos ainda superficiais, levados por qualquer vento de doutrina, que negociam a fé por qualquer coisa, que se abatem por qualquer provação ou perseguição. Então não há indício de avivamento, porque quando o avivamento vem, o povo está disposto a dar a vida pelo Evangelho. E nós temos uma geração que não consegue dividir o salário dele com o irmão que está necessitado. Então nós não estamos falando de avivamento. Então não se pode falar de avivamento. Nenhum de nós aqui tem condição de dividir o nosso salário com alguém que está precisando. Nenhum de nós tem o Evangelho para isso. Então não se fala de avivamento no Brasil. Não se pode falar dessas coisas no Brasil. Uma geração imediatista, lógica, racional. Uma geração que agora se tornou acadêmica, que não vê poder de Deus, mas vê homens brigando por pensamentos teológicos, se envaidecendo de teologia e de conhecimento, mas pouca manifestação do poder de Deus. Aí Paulo vai dizer: eu preguei um evangelho não de palavra de persuasão humana, mas sobretudo de poder de Deus, de manifestação de poder. Então o avivamento é manifestação do poder de Deus. O homem não produz avivamento, o céu produz o avivamento. O homem não consegue promover a glória de Deus. O homem não marca a agenda para Deus agir. Vamos marcar aqui o congresso do avivamento. Deus não quer derramar avivamento, mas eles marcaram a agenda para Deus derramar. Vem que Deus vai derramar, e Deus não vai derramar. Eu mandei no grupo da igreja um testemunho que o pastor Mário Freitas, líder da Missão Mais, que trabalha com a igreja perseguida, e eu custo fazer isso no grupo. Raramente você vai me ver mandando. Uma coisa que você nunca vai me ver mandando no grupo é o beija-florzinho dando bom dia. Que as mensagens que você nem lê, você copia e cola e manda. Fica enchendo o telefone da gente. Mas eu raramente mando. E mandei aquela mensagem. E eu mandei de propósito. Eu mandei para ver qual que era o sentimento da igreja. E mandei para alguns irmãos pessoal. Só uma história. E a minha oração foi: Senhor, manda um filho de um desses para lá. Manda o meu. Para a gente saber o que é avivamento. Uma geração assim. Então essa mensagem é para despertar um pouco a igreja. E eu quero falar sobre o instrumento que você é nas mãos de Deus, ou o que Deus quer de nós como instrumento dele nessa terra. Qual que é o propósito de Deus para nós?
Qual que é a visão de Deus a nosso respeito? Qual é a ordem que Ele nos deu? No texto de Naamã, pastor? No texto de Naamã. Mas eu quero trazer você para uma informação antes de entrar na mensagem. Preste atenção. Esse homem, diz o texto, diz a Bíblia que ele servia ao rei. Possivelmente o rei da Síria era Ben-Hadad II. Reinava em Damasco, que era a capital da Síria na época. Diz o texto que esse homem era um grande general, que era um homem bem sucedido nas batalhas. E diz o texto que através dele o Senhor tinha dado vitória à Síria, concedido vitória, pelo trabalho desse homem. Diz a Escritura que esse homem era um grande homem diante do rei, um homem extremamente reconhecido nesse reino, na verdade descrito como um herói. Talvez esse homem, possivelmente, imagino eu, a Bíblia não vai falar, mas imagino que Naamã tinha uma farda, um enfardamento diferente dos demais, até porque era general. Mas talvez a farda de Naamã aguçava os olhos das crianças, e talvez a fala dos meninos daquela época: quando eu crescer eu quero ser igual o general Naamã. Olha que homem, olha como ele é respeitado no meio do povo, olha como ele é aplaudido nas batalhas quando ele chega com o exército. Olha que homem. Talvez alguns falavam assim: Naamã é o meu herói. Naamã era um homem diferente daquele tempo, um homem que estava em ascensão, um homem reconhecido no reino da Síria, um homem que tinha conquistado grandes batalhas, e por conquistar grandes batalhas, talvez a sua farda remetia essa mensagem aos homens daquela época. Esse era Naamã. E diz o texto que esse homem, reconhecido por todos, reconhecido pelo rei, certamente andava na alta sociedade da Síria, certamente tinha acesso às maiores comemorações, certamente tinha lugar de honra na alta sociedade da Síria. Diz o texto que esse homem era tudo isso, porém leproso. Essa doença terrível, cruel. Mas deixa eu trazer você para uma realidade aqui. Naamã é literalmente a cópia, o modelo de todos os homens. Naamã tem muito a ver conosco aqui. Nós temos muito a ver com o que Naamã era aqui. Porque semelhante a Naamã, nós também temos fardas. Nós também temos um vestimento. Eu, por exemplo, hoje estou fardado de pastor. Nós temos uma vestimenta. Nós temos alguns soldados aqui, alguns policiais aqui, que sabem bem o que eu estou falando. O enfardamento é literalmente para poder separar o cidadão comum de uma autoridade. E nós temos fardas e temos roupas. E a semelhança nossa com Naamã é que por dentro dessas fardas existe uma realidade. Existe uma verdade de quem somos. E na maioria das vezes a nossa roupa não expressa muito bem quem somos. Ou às vezes expressa. Mas existem realidades em nós que nós escondemos por dentro da roupa e da farda. Mas eu quero trazer você para mais uma realidade. Pastor, tudo bem, mas deixa eu fazer. O que tem a ver com toda a humanidade? Toda a humanidade tem a doença de Naamã. Leprosa, pastor? É. A lepra chamada pecado. Toda a humanidade esconde atrás de si essa lepra chamada pecado. Diz a Escritura, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Essa é a semelhança nossa com Naamã. Todos os homens contraíram essa lepra chamada pecado. Todos os homens têm essa doença que esmaga a humanidade, que é o principal motivo de todo o caos da humanidade, que é o principal motivo de todo o caos da humanidade, que é o principal motivo de todo o caos da humanidade, que é o principal motivo de todo o caos da humanidade, que é o principal motivo de todo o caos da humanidade, que é o principal motivo de todo o caos da humanidade, que é o principal motivo de todo o caos da humanidade, que é o principal motivo de todo o caos da humanidade, que é o principal motivo de todo o caos da humanidade, que é o principal motivo de todo o caos da humanidade, que é o principal motivo de todo o caos da humanidade, que é o principal motivo de todo o caos da humanidade, que é o principal motivo de todo o caos da humanidade, que é o principal motivo de todo o caos da humanidade, que é o principal motivo de todo o caos da humanidade, que é o principal motivo de todo o caos da humanidade, que é o principal motivo de todo o caos da humanidade, que é o principal motivo de todo o caos da humanidade, que é o principal motivo de todo o caos da humanidade, que é o princi
que é a resposta para toda a fraqueza humana. Essa doença chamada pecado. Essa lepra chamada pecado. E se você for olhar a lepra hoje, hanseníase, existiam alguns tipos de lepra, mas uma delas ia tornando a pele porosa, e o lugar onde ia pegando ia ficando sensível, e de repente perdia-se a sensibilidade, ficava anestesiada e ia comendo os pedaços. É exatamente assim o pecado, vai trazendo insensibilidade, e aos poucos vai comendo. O pecado vai matando o homem aos poucos. E Naamã estava nesse processo, cheio de títulos. Naamã estava nesse processo, sendo reconhecido externamente por todos os homens. Naamã estava nesse processo, sendo visto e aclamado pelas suas conquistas. E talvez você está dessa forma, sendo aclamado, aplaudido por suas conquistas, mas por dentro você não consegue se livrar dessa doença mortal chamada pecado. Essa lepra, que aos poucos está matando você, está fazendo você se tornar insensível, a tal ponto que você manda um vídeo. Irmão, quando eu recebi aquele vídeo, eu devo ter chorado uns 40 minutos sem parar. Que eu fiquei pensando, que evangelho nós estamos vivendo? Onde a gente vive o evangelho que as pessoas vêm na igreja e falam: pastor, o ar-condicionado estava muito quente. Não dá para mim não, pastor. Para o inferno com essa conversa. Que geração é essa? Eles estão olhando para as coisas pequenas e não estão se atentando para o grave problema da humanidade: lepra, pecado. Você está preocupado, meu irmão, com essa lepra que está matando sua mãe, seu pai, seus irmãos, seu tio, seus parentes. Eu continuo na igreja, pastor, mas eu não tenho me adaptado muito, porque afinal de contas esse evangelho exige mais, e Jesus não é esse ditador. Eu ouvi isso tanto aqui. Essa lepra, preste atenção que eu vou narrar a história, porque agora já dei introdução. Diz o texto que Naamã, quando sai de Israel com o exército da Síria, leva com a sua tropa, leva uma menina israelita cativa para servir de escrava. Era assim quando o exército vencia uma outra nação, levava geralmente filhos, mulheres, para serem escravos. Naamã sai e diz o texto que ele leva essa moça para servir a sua esposa. E a história você vai conhecer. Um dia essa moça vira e fala: olha, se Naamã estivesse diante do profeta Eliseu, ele curaria ele dessa lepra. E Naamã então vai até o rei e fala com o rei o seguinte: olha, assim disse a moça. E aí Naamã pega aquele monte de presente e leva até Israel, até o rei de Israel. Possivelmente Jorão era rei em Israel nesse tempo. E o rei assusta, porque a carta que o rei Ben-Hadad manda para Jorão é o seguinte: olha, estou mandando o meu servo Nadão, meu oficial Naamã, para que você cure ele dessa lepra. E ele falou assim: acaso eu sou Deus para curar esse homem? O rei Ben-Hadad está querendo romper comigo, romper o pacto de paz e se levantar em guerra contra mim. E aí Eliseu ficou sabendo que o rei, então Jorão, rasga as suas vestes e fala o seguinte: olha, ele está querendo se levantar contra nós em guerra. Eliseu manda um recado e fala: para que você está rasgando suas vestes? Acaso não tem profeta em Israel? Acaso não tem um Deus em Israel? Manda Naamã a mim. E Naamã vai até Eliseu. Chega lá, Eliseu não recebe Naamã como ele achou que deveria ser recebido, porque a glória mundana, a glória dos homens, não move nada no coração de Deus. A glória dos homens não chama a atenção de Deus. E Naamã está acostumado com a glória humana cercando ele, com os homens reconhecendo ele. E quando ele chega diante do profeta, o homem de Deus, nem lá fora ele vai saber quem é Naamã, nem olhar para Naamã ele olhou. E ele falou assim: vai lá, meu filho. E mandou o servo dele, Geazi, fala com ele para ele banhar 7 vezes no Jordão.
E Naamã fica revoltado, porque afinal de contas, ele queria ser bem recebido. Ele imaginou que ele seria ser recebido com aplausos, com honra. Afinal de contas, o grande general Naamã, o grande homem, talvez o homem mais respeitado da Síria depois do rei, chega até Jerusalém, chega até Israel, o povo de Israel, vai até o profeta. Quem que esse profeta está achando que é para nem me receber na porta de casa? E manda ele mergulhar no Jordão. E Naamã fica revoltado e fala: acaso não tem rio em Damasco muito melhor? Eu vou tomar banho nesse rio sujo? E aí um dos que foram com Naamã falou: Senhor, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o Senhor faria. Uma coisa tão fácil assim, faça. E Naamã fez. Mergulhou 7 vezes. A história você conhece. A sua pele se tornou como de uma criança. Ele retornou até Eliseu e falou com Eliseu o seguinte: olha, Eliseu, eu quero que você recebe os meus presentes. Eliseu falou: não. Não se vende unção. Não se negocia unção. Não se compra unção. Não se compra cura. Não se compra bênção. Você foi enganado se você pagou para receber cura. Não se compra. Essa é a história de Naamã. Mas eu não quero falar de Naamã. Também não quero falar. Eu queria olhar para essa história, olhar para Naamã. Também não queria olhar para os reis de Israel. Não queria olhar também para a ganância de Geazi. Não queria falar desses pontos. E por incrível que pareça, eu também não queria olhar e nem meditar com os irmãos a respeito do profeta Eliseu e o grande milagre. Eu quero analisar com você sobre um agente de Deus nessa história. Um agente de Deus na história de Naamã. O Espírito do Senhor, o profeta Isaías disse, está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados de coração, pôr em liberdade os cativos, a pregoar um ano aceitável do Senhor. Assim como eu fui enviado ao mundo por meu Pai, eu envio vocês ao mundo, Jesus disse. Eu quero analisar o versículo 2 e o versículo 3. Saíram as tropas da Síria da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Eu quero meditar a respeito dessa menina. E a pergunta que eu fiquei me fazendo o tempo todo foi: o que levou um homem da envergadura de Naamã dar ouvidos a uma escrava, a uma menina? Preste atenção, mulher já não tinha muito peso na palavra naquele tempo, uma menina muito menos, e muito menos ainda uma escrava. A relação entre senhor e escravo naquele tempo era simplesmente: o senhor dava a ordem, o escravo baixava a cabeça e fazia. Era só essa relação. O que levou Naamã e a sua esposa a darem ouvidos a uma estrangeira, uma menina e escrava? Eu vou responder no final. Mas olhando para essa menina, eu quero apresentar para você qual é a nossa função como agentes de salvação e de cura nessa terra. Eu quero apresentar para você, talvez, analisar alguns pontos a respeito dessa moça, que o trecho que vai falar dela é muito pouco. Não se sabe o nome, não se sabe quantos anos. A única coisa que se sabe é que ela foi levada escrava
foi tirado do meio familiar, foi levado para servir em uma nação estrangeira, em um outro povo. Quero pensar então a respeito dessa moça e a obra que Deus confiou a mim e confiou a você. Preste atenção o tanto que essa moça vai nos ensinar. Primeiro, essa moça foi levada para servir em uma terra distante ou estrangeira. Essa menina foi tirada, foi levada cativo. Ela foi tirada do ambiente familiar. Possivelmente os sonhos dessa menina em Israel foram frustrados. Possivelmente ela não tinha mais expectativa. Talvez o sentimento da maioria seria de revolta, de tristeza, de opróbrio. Pense que essa menina foi tirada bruscamente. Ela não queria estar nesse lugar. Ela não queria ir para a Síria. Ela não queria ser escrava de ninguém. Mas ela foi levada escrava, foi levada cativo, e agora ela está distante de um ambiente familiar, distante dos pais, distante da mãe, distante do culto a Deus, e agora ela está em uma nação onde eles cultuam um Deus pagão, onde o povo adorava um Deus falso. Mas em nenhum momento, em nenhum relato, em nenhum estudioso vai falar que essa menina agiu de maneira com revolta, com indiferença. Mesmo em terra distante, mesmo em uma cultura pagã, essa moça era filha de Abraão e herdeira da promessa que Deus fizera a Abraão. Preste atenção, olha para essa moça, olha para nós. Nós também estamos em uma terra estrangeira. Diz a Escritura que nós somos peregrinos e forasteiros aqui no mundo. Por isso Jesus está falando, olha, eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Nós também somos forasteiros, não somos deste mundo. E o que você e eu precisamos entender é que mesmo como estrangeiros dessa terra distante, nós continuamos herdeiros da promessa. A promessa não mudou. Mas o grande problema nosso é que nós somos levados da mesma forma que Sansão foi levado, vivendo no meio de um povo estrangeiro, vivendo em uma nação estrangeira. Nós nos apaixonamos com a cultura estrangeira. Os cristãos estão apaixonados com a cultura brasileira, flertam com a cultura brasileira, não entenderam que são estrangeiros, que estão em terra estranha. Essa menina está em uma terra estranha, uma terra estrangeira, mas ela continua filha de Abraão, herdeira da promessa. E é exatamente por isso que nós não podemos, assim como essa menina, perder o que ela não perdeu. Essa menina é levada, é ensinada pelos pais a adorar o Deus de Israel, Yahvé, o Eu Sou, o El Shammah. Ensinada o Elohim a adorar esse Deus, e é levada para uma terra estrangeira, e outros deuses então aparecem. Rimon, Deus dos assírios. Mas ela não perde uma coisa que nós também não podemos perder. Segundo, ela não perdeu sua identidade, mesmo em terra estrangeira. Preste atenção. Essa menina sabia quem ela era. Por isso, ao invés de demonstrar revolta, ódio por Naamã e sua esposa, que arrancaram ela do ambiente dela, da família, e levou para uma terra distante, essa menina demonstra amor
Essa menina está cheia de amor. Ela não perdeu a identidade dela, porque ela fala de maneira generosa com a sua senhora a respeito de Naamã. Quando nós nos lembramos de quem nós somos diante de Deus, nossa fé se torna inabalável. As coisas deste mundo não podem abalar a fé, não podem nos desestruturar a nossa fé. O que essa menina faz? Olha aí o versículo 3. Ela diz assim: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta em Samaria. Ela não fala, talvez ele restauraria a sua lepra, talvez ele curaria, não, pode ser. Ela falou assim, ele o restauraria. Essa menina se lembra, ela não se esquece de quem ela é, e ao Deus que ela serve. Ela não se esquece do Deus de Israel. Mesmo em uma terra distante, ela sabe quem é o Deus de Israel. Ela sabe que existe um único Deus que domina sobre tudo, sobre todos. Essa menina reconhece, ela não perde a sua identidade. Então ela expressa isso para sua senhora e fala: olha, já que o Deus de vocês não deu jeito. Não foi isso que ela falou. Ela falou assim: olha, se o meu senhor, tomara o meu senhor encontrasse com o profeta. Existe um Deus em Israel. Existe um Deus que pode fazer essas coisas. Existe um Deus que pode curar. E se o meu senhor se encontrar com o profeta, ele será restaurado da sua lepra. Olha a fé dessa moça, mesmo em terra estrangeira. Uma das coisas que está acontecendo no Brasil, irmão, é que a fé da igreja brasileira está sendo abalada pela cultura. Como assim, pastor? Eu explico. O Wes passou por isso esses tempos atrás. Essa sujeira dessa prefeitura. Uma luta para conseguir um alvará. Um alvará de funcionamento. E tudo que o povo queria, um jeitinho. Ainda bem que Deus colocou gente aqui na igreja que está crente, que está lá. E quantos de nós somos tentados a isso? A fé sendo manipulada pela cultura. Essa falou assim: eu não abro, mas não pago também. Eu já paguei, eu precisava pagar. Eu não dou dinheiro para ninguém para abrir isso aqui. Então fica sem abrir. A cultura está sendo colocada, o jeitinho brasileiro. Essa menina não perdeu isso. Essa menina não deixou a cultura pagã, estrangeira, contaminar a sua fé e sua identidade. Ela continuou crendo no Deus de Israel. E na oportunidade, do tempo oportuno, na primeira oportunidade que essa menina teve, ela testemunha do Deus de Israel para a família que ela estava servindo. Mesmo Deus permitindo que essa menina fosse levada cativa, mesmo Deus permitindo que muitos de nós passemos por grandes dificuldades nessa terra estrangeira que nós estamos, chamada Brasil, mundo, mesmo essa menina sendo levada, o propósito de Deus é que essa menina fosse agente de Deus para cura e salvação naquela casa. Da mesma forma, o propósito de Deus para nós é que sejamos agentes de cura e de transformação aqui na terra estrangeira, aqui nesse lugar. Mas preste atenção nisso aqui. Lembra o que nós lemos? O profeta Isaías profetizando a respeito de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, sobre Jesus, pelo que me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E assim que Jesus, é dessa forma que Jesus foi enviado ao mundo, é dessa forma que ele veio ao mundo. Aos pobres foi pregado o evangelho do reino, pessoas eram curadas. Um amor indizível começou a andar no meio do povo.
Ele falava como quem tinha autoridade. Ele começou a incomodar as autoridades. Ele começou a curar enfermos. Ele começou a pregar a respeito da salvação, do arrependimento. E ele disse o seguinte: olha, antes dele ser entregue, ele chamou os discípulos e falou assim: olha, eu vou orar agora ao meu Pai por vocês. E na oração ele fala: Senhor, Pai, eu não rogo que tire eles do mundo, mas que mantenha a fé deles nesse mundo. Não deixe que a cultura abale a fé deles. Eles não são desse mundo, Pai, como eu também não sou. Mas da mesma forma que o Senhor me enviou, eu envio eles. Para quem Jesus está falando isso? Para você, para mim, para nós. Da mesma forma que eu fui enviado, eu envio vocês. Você entendeu agora a promessa, a ordem de Jesus para os discípulos? Olha, fica aqui em Jerusalém, até que do alto venha sobre vocês o Espírito de Deus, e sejais revestidos de poder, e aí vocês serão as minhas testemunhas. Vocês vão fazer o que essa menina fez na casa de Naamã, neste mundo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Foi enviado a vocês o Espírito Santo para fazer a mesma coisa. Pôr em liberdade os cativos. Pregar o ano aceitável do Senhor. Consolar todos os que choram. E eu quero te fazer uma pergunta. O que você está fazendo? Com que nós nos parecemos mais? Com esses que Jesus rogou na sua oração sacerdotal em João 17? Estou enviando eles ao mundo? Ou como o povo do tempo de Noé? Com quem nós nos parecemos mais? Nós somos enviados, como Jesus foi enviado ao mundo. O Espírito que atuou por meio de Jesus foi derramado sobre nós. E a pergunta é: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo nessa terra estrangeira? Traz à sua memória a sua vida, desde a sua conversão até agora. O que você está fazendo da sua vida? Da mesma forma que eu fui enviado ao mundo, eu enviei vocês. Ide. Façam isso. Faça discípulos de todas as nações. Prega o Evangelho a todas as nações. Mas tem uma coisa interessante. Se nós perdemos a nossa identidade, nós não somos mais peregrinos e forasteiros. Se nós saímos dessa ordem que foi dada, nós somos do mundo. E a Bíblia fala que aquele que é do mundo não conhecerá a Deus, e Deus não os conhece. É simples de saber. É só você analisar os textos. Eu não sou do mundo, Pai. Eles também não são. Mas eu fui enviado ao mundo. Da mesma forma que eu fui enviado, eu enviei eles. Eu não rogo para que tire-os do mundo, mas para que mantenha eles. Mantenha a fé deles. O que você está fazendo nesse mundo? Casando? Dando-se em casamento? Comprando? Vendendo? Possuindo? Só isso? Tem uma terceira coisa.
Por que então? Volta para a moça. Por que um homem como Naamã, a envergadura de Naamã, deu ouvidos a uma escrava? Por quê? O que levou um herói de guerra, o que levou um homem pagão, que não conhece o Deus de Israel, dar ouvidos a uma escrava, uma menina? Que levou isso? Um homem acostumado com o ensino e a cultuar Rimon, um homem que tinha vitórias, um homem bem visto, um homem bem sucedido, um homem respeitado pelo rei, um homem da alta sociedade da Síria. O que levou esse homem a dar ouvidos a uma escrava? O que levou esse homem a fazer isso? Eu vou responder. O que levou Naamã a dar ouvidos a uma escrava foi o testemunho dessa escrava. Foi o testemunho que essa menina dava. Essa menina que trabalhava de maneira correta. Essa menina que servia da melhor forma possível, mesmo sendo escrava. O seu bom comportamento, o seu bom testemunho. Na verdade, o que está acontecendo com essa menina aqui é Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A luz do Senhor brilhou na casa de um pagão, por causa de uma escrava que não perdeu a sua identidade. Ela é herdeira de Deus e da promessa de Deus feita a Abraão. Ela não perdeu, ela conhecia o Deus de Israel, servia ao Deus de Israel, e não se pode esconder essa cidade edificada. Vós sois a luz do mundo. É isso que está acontecendo com essa moça. O testemunho dessa moça fez com que a sua senhora desse ouvidos à voz. O bom testemunho dessa moça, o bom serviço dessa moça, meu irmão, preste atenção. A lepra do pecado está destruindo a sua casa. E sabe por que você não tem êxito? Por causa do seu testemunho. Não adianta pregar para sua irmã se você tem um mau comportamento. Nosso mau testemunho está nos desautorizando a pregar o Evangelho, está nos desautorizando a ser luz. Aí os crentes usam a velha frase: profeta não tem honra na sua casa. Você não entendeu nada que Jesus falou. O bom comportamento dessa moça, o bom testemunho dessa moça, fez com que um pagão desse ouvidos a ela. E a luz do Senhor brilhou naquele lugar. Como que a luz vai brilhar na minha casa, pastor? Começa com o testemunho. O certo escritor disse: pregue o Evangelho, se necessário for, fale. Nossa geração não está tendo êxito na evangelização por causa do testemunho. Naamã ouve essa moça, e o resultado você já sabe. Não foi só cura física. Preste atenção, olha o versículo 17 de 2 Reis 5. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor da minha criada. Foi isso que Naamã falou. Nunca mais eu vou adorar outro Deus. Eu vou adorar o Deus
da menor da minha casa, a minha criada, por causa do seu testemunho. Assim como eu fui enviado ao mundo, eu envio a vós, para que sejais as minhas testemunhas. Nós estamos brincando com testemunho. Irmão, olha aqui para mim, por favor, olha bem para mim. Você está achando mesmo que Deus não vai pedir conta? É isso que você está achando? Que é uma balela a Bíblia? Que a Bíblia caducou? Que ela não vai se cumprir? A Bíblia vai falar assim: todos vocês comparecerão diante do tribunal de Cristo e serão julgados, cada um segundo as suas obras. Ela não caducou. Observa a sua casa. Para de botar a culpa no seu irmão, no seu marido, no seu pai, suas irmãs, seus primos. Olha para o seu testemunho. Não se pode esconder uma cidade edificada. A luz brilha. É simples assim. A luz, quando ela chega no lugar, ela não pede licença. Será que eu posso entrar? Quando ela chega, as trevas se dissipam. Essa casa de Naamã estava em trevas, até que uma moça que conhecia o Deus de Israel entrou nessa casa. Mas eu não queria aprender só com a moça aqui. E vai ser bem curta essa mensagem. Eu queria que você aprendesse também, não só com essa moça, mas também com Naamã. Naamã ouviu uma moça que possivelmente eu e você não ouviria. E essa mensagem brotou essa semana passada de uma experiência que eu tive. Com meu filho, Asaf. Talvez você ia fazer igual eu fiz. E Naamã não fez igual eu fiz. Naamã ouviu a moça, ainda que fosse a menorzinha da sua casa, a criada. Eu tenho um momento, nós estamos fazendo de oração com a nossa família. E nesse dia que a gente foi para lá, foi na casa do Ézio. Eu fui com o coração muito apertado, angustiado, a vontade de desistir, irmão. Que isso, pastor? Vai perguntar para o pastor Rick Warren, um grande homem que Deus tem usado nos Estados Unidos, escritor daquele livro, Uma Vida com Propósitos. Pastor, o senhor já teve vontade de desistir? Ele falou assim: toda segunda-feira eu tenho vontade de desistir. Às vezes dá esse sentimento no nosso meio, depois que você prega domingo, chega na segunda. E eu fui nessa segunda-feira para lá para a casa do Ézio, angustiado de alma, com a alma batida. Mas Deus tinha me dado uma palavra para compartilhar com a minha família, uma ordem que Deus tinha me dado. E nós sentamos ali. E eu falei assim, comecei a falar com os meus familiares, antes da gente começar a cantar e adorar a Deus. Eu falei: Deus me deu uma palavra. Eu estou muito abatido e angustiado. E um desejo de desistir, de parar com tudo. E o Asaf levantou e falou: pai, então lê. Pai, meu Asaf falou: nós vamos ler um texto. O Asaf falou assim, Salmo 42, 5. E eu ignorei o Asaf. Eu tinha uma palavra preparada para dar.
Uma criança falou, Salmo 42:5, eu sei lá onde ele leu isso, que você está fazendo devocional, está estudando os Salmos. Eu sei que eu abro a Bíblia aí em Êxodo e leio o texto. Acabou, foi um momento gostoso de oração, eu fui embora. Mas Deus tinha que me humilhar. E aí na terça-feira eu fui lá ali no lote encontrar com o Ezio estava lá, eu fui conversar umas coisas com ele, o Ezio falou assim, varão, você lembra do Azar lá em casa ontem? Eu falei, lembro. Você lembra da palavra que ele deu? Eu falei, Salmo 42:5, você sabe o que está escrito? Eu falei, não estou lembrado. Ele falou assim, porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Não dei ouvidos para o pequeno. Entrei no meu carro e comecei a chorar. E fui embora para minha casa, direto. Tinha que passar em outro lugar. Desviei, falei, não vou para casa. Fui para casa, cheguei na sala. Na frente todo mundo, ajoelhei diante do meu filho. Falei, filho, me perdoa. Perdoa, papai, porque Deus usou você para falar comigo ontem e eu não te dei ouvidos, filho. E ele sem entender. Falei, filho, perdoa, papai. Eu perdoo, pai. Falei, filho, eu te amo. Eu também, pai. Quantos de nós não damos ouvido aos menores e aos pequenos? Só serve se for a palavra do pastor, só serve se for a oração do pastor, só serve se for a pregação do pastor. Tem irmãos que vêm aqui na igreja e se o pastor não vai pregar, ele volta para casa. Esqueceu que Deus não tem compromisso com o homem, mas quando o homem abre essa verdade, ele vai falar ao seu povo. E eu pedi perdão para o meu filho, falei, nunca mais eu vou ignorar uma palavra de um pequeno. Naamã ouviu uma criada. Nós precisamos ser uma igreja piedosa, irmão, onde a gente ouve com temor a palavra que o pastor vai compartilhar, e o irmão mais simples da igreja vai compartilhar, ainda que ele fale tudo errado. Nós precisamos ser uma igreja piedosa, de entender que Deus fala em pequenas coisas conosco, e nós precisamos reconhecer quando nós erramos. Aí você fala, pastor, não tem condição de Deus me usar. Você entendeu o recado? Que Deus pode usar você, que Deus pode falar por você, através de você. Não tem condição, pastor. Tem tanta gente talentosa. Robert Murray McCain, um dos homens que passaram na história, que eu mais gosto, desses homens comedor de farinha igual nós. Estou falando de João Batista. João Batista é João Batista. Contemporâneo de Dundee, na Escócia. A biografia desse moço vai falar que o McCain, quando saía do lugar dele para ir pregar, enquanto ele estava andando pelo canto da igreja, o povo começava a chorar, por saber que ele estava vindo direto da parte de Deus, para a presença dos homens. Esse homem escreveu e disse, uma vez perguntaram para ele, reverendo, qual que é o segredo dessa unção? Ele disse, não são grandes talentos que Deus usa de maneira extraordinária, mas são grandes semelhanças com Cristo, que Ele usa de maneira extraordinária. Deus não precisa de estrelas, porque Ele é o sol da justiça. Deus pode usar você. Deus enviou-nos para pregar o ano aceitável do Senhor, grandes e pequenos, em todos os lugares. Precisamos consertar o nosso testemunho, acertar algumas coisas, e entender que no tempo certo, o Senhor vai nos dar a oportunidade de ser luz. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Irmão, uma obra está sendo feita nessa cidade.
Começou-se uma obra nessa cidade. Só que não justifica ir para os confins da terra, se antes passar por Jerusalém, Judeia e Samaria. Não adianta você querer testemunhar no sertão, se você não testemunha em casa. Não adianta querer impactar outras pessoas, se você não consegue impactar seu filho, sua esposa, seus irmãos. E eu volto à pergunta: o que você está fazendo? O que você tem feito nesses últimos anos da sua vida? O que nós temos feito? Ele nos enviou ao mundo. Os homens estão tomados pela lepra chamada pecado. E tudo que os homens estão precisando é que eu e você nos levantemos e dizemos: existe um Deus em Israel que pode curar você da sua lepra, da sua vergonha. Deus nos enviou. Não foi para vencer debates, mas foi para virar para aqueles que estão jogados nos cantos, olhar dentro dos olhos deles e falar assim: eu não tenho nem prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O que nós estamos fazendo nos últimos anos? O mesmo Espírito que foi derramado sobre os apóstolos, sobre a primeira igreja, mesmo Espírito ainda continua disponível, ainda continua atuando, ainda continua agindo, ainda continua usando homens indignos, coletores de impostos, pescadores, pecadores. O que você vai fazer com essa palavra? Colocar no bolso? Não vai fazer nada. Vai continuar achando que é uma historinha? O que nós vamos fazer? Quero te dar um conselho. Começa a entender que esse mundo não é um parque de diversão, é um campo de batalha. Vou te dar outro conselho. Começa a consertar o seu testemunho em casa. Como, pastor? Começa pedindo perdão. Pelo crente que nós somos até agora. Começa fazendo isso. Me perdoa pelo cristão que eu fui até agora. Não se pode esconder a luz de uma cidade edificada. Não se pode. E Jesus falou o seguinte: vocês são essa luz. Eu poderia fazer um apelo aqui para um concerto, mas não vai adiantar nada você vir aqui na frente e não mudar seu testemunho. Não vai ser fácil. Mas pergunta para a moça se era fácil ficar longe da família, ser escravo.
Pergunta para a família do menino que eu mandei o vídeo lá, missionário. Se era fácil para ele apanhar todo dia na cadeia e ter a agulha sendo enfiada debaixo das suas unhas todos os dias, para que ele negasse Jesus. O resultado da agulha? 180 convertidos dentro da cadeia. Cabe a nós, como eu disse, depois que eu vi aquele vídeo, o corar de vergonha. O que nós estamos fazendo, irmão? Mais um culto, mais um momento gostoso de louvor, mas sua família continua do mesmo jeito, seus parentes do mesmo jeito, seus amigos do mesmo jeito. Mais uma vez a palavra sendo exposta, e mais uma vez a gente coleciona mais um sermão. O que nós vamos fazer? Feche os olhos, curve sua cabeça.